Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Honoris Causa. Quem tá aqui com vocês é o Esdras, como sempre. Seja bem-vindo, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do que você estiver fazendo. Tomando aquele banho, né, fazendo aquele cardiozão, tá massa. À noite, de manhã, de tarde, em qualquer horário que você estiver fazendo, que você estiver ouvindo esse podcast, seja muito, muito bem-vindo ao episódio 3, né, do nosso podcast Honoris Causa. E hoje o título do episódio é Mérito. Esse podcast vai sair no dia 11 de dezembro. Muito em razão de que eu achei um tema importante, eu estou gravando ele no mesmo dia que eu gravei o podcast, o episódio 2, né, que é o do Clube de Regatas do Flamengo, né, troca de presidência. Inclusive, muito engraçado, né, só mudando de foco um pouco. Teve candidato, né, teve na verdade apoiador de candidato que disse que o outro era viado e por isso não ia construir o estádio. Olha a cabeça da oposição do BAP, cara, era uma coisa louca. Mas, não da oposição como um todo, né, lógico, mas como alguns influenciadores, né, da oposição fazer esse tipo de comentário e acho que tá tudo bem, né? Tudo bem, sociedade que vivemos é essa daí mesmo. Muito bem-vindos mais uma vez. Vamos começar aqui com o tema mérito, né? Eu, particularmente, acho que mérito tem um significado muito forte, porque mérito significa, se for olhar pelo dicionário, né, além do que eu acho que é mérito, é bem parecido com o que é no dicionário, mas é um conjunto de coisas que você fez que te fizeram ser merecedor do que você tem, por isso se chama mérito, né? Então pode ser ação, pode não ser ação, pode ser uma coisa diferente. Pode ser que você não fez uma ação, né? Você foi omisso em relação a alguma coisa e você teve mérito em ser omisso ou em ser comissivo, né, digamos assim. E você obteve alguma vantagem em relação a isso. Mérito é exatamente isso. Então, muito, muito, muito importante que se entenda esse conceito. Mérito é uma coisa que... Mérito. Nossa, eu falei mérito. Mas mérito é uma coisa que não é fácil de se conseguir, principalmente quando você é uma pessoa que não tem condições de fazer as coisas necessárias para ter mérito, principalmente quando você tem uma condição social um pouco mais agravada e você tem, consequentemente, mais mérito do que outras pessoas. Isso é uma coisa medível, né? Mensurável, porque não dá para comparar uma pessoa que saiu de família rica, né? O pai é dono, sei lá, da JBS, né? E esse moleque passa em medicina na Federal, né? Você não tem como comparar uma pessoa dessa com alguém que veio da favela ou veio de um lugar mais reduzido, né, mais vulnerável, e conseguiu alcançar o mesmo feito. Não são a mesma coisa. Quem veio de baixo tem muito mais mérito, porque é muito mais difícil. Né? Então dá para medir. Você consegue medir, consegue colocar linhas de chegada, né, em linhas de saída, e isso é óbvio. Né? Então a famosa meritocracia só funciona quando os dois estão em pé de igualdade. Né? Então quando você, por exemplo, o filhinho de papai tem a mesma educação que o outro filhinho de papai, então os dois chegaram no mesmo lugar, ou um chegou no mesmo lugar e um chegou num lugar e o outro chegou em outro, e aí sim você tem meritocracia. Porque os dois saíram do mesmo lugar. Você pressupõe que os dois saíram do mesmo lugar. O esporte, por exemplo, é uma coisa meio meritocrática. Né? Se você for parar para pensar, os clubes de futebol, alguns, né? Por exemplo, digamos que a gente vai fazer futebol do Brasil hoje, Flamengo e Palmeiras. Né? Quem ganhar é mérito, né? Ninguém fala sobre dinheiro ou sobre investimento, porque é muito parecido. Mas se for pegar Flamengo e Bahia, por exemplo, a diferença de investimento é gigante. Né? Mesmo que tenha um grupo City ali atrás de Bahia, mas aí trazendo para outro aspecto de vida. Mesma coisa para concursos públicos. Né? Se você for pegar concurso público, tem gente que vem de uma realidade mais vulnerável e passa em concurso público muito difícil. E essa pessoa, logicamente, tem mais mérito do que outras, porque saiu de uma realidade mais vulnerável e não tem acesso à mesma educação que uma pessoa que também passou, mas que tinha muito mais dinheiro teve. Então essa pessoa tem muito mais mérito. Né? E eu não quero entrar aqui, ou talvez eu entre, em relação a aspectos de inteligência, né? Porque pode ser que aspectos de inteligência realmente modulem isso, pode ser que existam artigos científicos falando sobre isso. Eu não pesquisei nenhum para trazer aqui hoje, porque eu não faço roteiro, né? Eu não faço roteiro dos podcasts, então eu não pensei em procurar artigos científicos para falar sobre isso, né? E muito provavelmente pode ser que tenham artigos falando sobre inteligência e QI e correlação entre essas duas coisas, e pode ser que uma pessoa nasça muito rica, mas não tenha um QI tão bom quanto a pessoa mais pobre. E isso vai ajudar muito a pessoa mais pobre a avançar. Só que quando a pessoa mais pobre ela não tem um QI muito bom e ainda por cima se vulnerabiliza, né? Então quando ela não estuda, quando ela não se dedica, não procura melhorar, essa pessoa com certeza vai viver em vulnerabilidade o resto da vida. Porque para uma pessoa pobre, ou ela começa a ser influência e começa a fazer striptease na internet, ou ela vai ter que estudar. Né? E a pessoa sai de mais de baixo, ela precisa estudar 35 vezes mais. Isso é normal.
Então, é normal não, vai, mas isso é uma coisa que é entendível, né, no nosso cotidiano, a gente consegue compreender isso porque é uma coisa meio óbvia, né. Se a gente for observar nesse panorama, desse prisma aí, né, de igualdade social, né, que não existe. Não no Brasil, pelo menos, né. Então, a gente parte de pressupostos muito diferentes. E tendo isso em vista, né, tendo essa questão de QI, de inteligência, né, de fatores genéticos, talvez, a gente consegue colocar, talvez, em questão de inteligência, pessoas em patamares diferentes. Só que eu ainda acho que, mesmo assim, a meritocracia ela não abarca isso. Ela não consegue chegar no QI, na inteligência. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque a pessoa pode ser muito inteligente, mas não fazer nada para alcançar seu objetivo, e outra pessoa fazer muito, 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 ela é só talentosa mesmo, não é tão inteligente assim, ela é só um pouco talentosa para aprender, ela consegue aprender o que ela quiser, só que ela se esforça muito e ela não aprende naturalmente, né? Então existem vários tipos diferentes de conhecimento e acumulação. E aí essa pessoa ela consegue chegar lá, mas o cara que era muito inteligente, muito, porra, ele queria até mesmo, perdão o palavrão, mas ele queria muito isso, mas ele não chegou lá porque ele simplesmente não se esforçou, então ele não tem mérito. Então eu acho que existe uma separação disso, né? E vocês podem deixar nos comentários, você pode deixar nos comentários o que você acha disso, mas a minha opinião é exatamente isso, né? É quem quer, quem busca, né? Se você saiu do mesmo ponto de partida. E aí você tem questão de meritocracia no QI, né? Ou seja, quem é mais inteligente nesse ponto e se esforça, com certeza vai chegar lá, né? Essa pessoa com certeza vai ter uma vantagem muito maior. E você está em um ambiente que te proporciona isso, que é um ambiente mais rico, um ambiente que pessoas que têm mais dinheiro, pessoas que têm mais conhecimento e são economicamente ativas, isso com certeza vai te trazer muito mais vantagem em relação a pessoas que não estão tão inseridas nesse ambiente, porque elas estão inseridas no ambiente mais vulnerável. E elas não vão ter tanto acesso, elas vão ter que lutar 35 mil vezes mais para poder obter esse conhecimento, né? Então, mais uma vez, o conceito de meritocracia aqui no Brasil ele cai por terra. Então, eu não preciso ficar argumentando aqui sobre esse conceito, e eu não preciso também, e nem vou. Mas eu acho interessante a gente chegar a esse ponto, esse denominador comum, que meritocracia no Brasil é um devaneio, né? Não é muito, como é que eu posso dizer, muito verdadeiro esse conceito aqui no Brasil. Ele é difícil de aplicar, principalmente em relação a esse tipo de coisa. Só que eu também gostaria de falar sobre a parte que tange a meritocracia e o mérito, no caso, né, que a gente chega no mérito, que é quando você pode fazer as coisas, mas você não as faz por pura birra e por pura, não sei, aceitação da sua posição social, né? Tendo em vista casos que a gente já viu, né, que você também já deve ter visto, de pessoas que são muito ricas e matam as outras pessoas por nada, né? Aconteceu muito esse ano, no caso de Porsche, o cara bate no outro porque quer. O cara já nasceu com muita condição financeira, tem uma meritocracia, assim, ele saiu de um ponto de partida muito, 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 muito mais avançado que uma pessoa comum, e você vê isso só acontecendo com esse tipo de gente que tem síndrome de poder, né? E você percebe que o mérito, aí a gente chega na questão que tange o mérito, que é o poder, né? Então, essas pessoas que não têm mérito, elas podem ter poder, né? Então, quer dizer que o mérito ele não tem necessariamente alguma coisa relacionada ao poder, né? Quer dizer, é exatamente isso. O mérito não tem necessariamente alguma coisa a ver com poder, que pode ser que você não tenha mérito no que você conseguiu, né? Foi nos seus pais que conseguiram a influência que você tem. Você pode ser uma pessoa do judiciário, uma pessoa do legislativo, e você tem mérito, você tem influência em altas cortes, em lugares que outras pessoas não têm acesso, mesmo que elas tenham muito dinheiro. Só que essas pessoas têm poder e você não teve o mérito daquilo, né? Aquela pessoa, né? Digamos que o Joãozinho, ele não teve muito mérito, né, de chegar ali, porque o cara é filho de alguém poderoso, e ele tem influência mesmo assim. Então essa pessoa, ela não teve mérito, mas tem poder, né, e tem influência. Então isso quebra muito a narrativa de que você é uma pessoa que nasceu pobre e você tem os mesmos direitos de uma pessoa rica, que está na nossa Constituição, né, mas na prática isso não é seguido, né. Então, meio que a Constituição ali, ela é um conto de fadas, né. A Constituição Cidadã ela é meio um conto de fadas em relação a esse tipo de coisa. E é meio que aceito já que ela é esse emaranhado de ideias e que tenta trazer, como é que eu posso dizer, muitas ideias ali acumuladas e tenta trazer muitos direitos ali e meio que tenta fazer uma utopia, né? Isso que a Constituição é uma utopia, na verdade. Muitos pontos da Constituição, principalmente esse de igualdade, né, isonomia e tal, isso não existe. Tá, uma pessoa rica vai ser tratada diferentemente de uma pessoa pobre, porque o judiciário ele é um conjunto, né, um pedaço do judiciário, né, algumas pessoas, lógico que tem outras pessoas que são diferentes, mas grande parte do judiciário ele preza por isso porque ele roda ali entre as altas caixas de poder da sociedade, principalmente porque o judiciário é o órgão, né, digamos o órgão não, desculpa, mas o poder mais, balanço de poderes ali, mas o poder judiciário é o poder que mais tem força no Brasil hoje, no mundo inteiro, tá, não é só no Brasil não, no mundo inteiro. Então se você tem influência no judiciário, você tá feito, praticamente.
Então não existe mérito nenhum nisso. E outra coisa também que eu queria discutir é sobre a, a discussão da nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com a linha atual, você só precisa ter notório saber jurídico, né? Você não precisa ser formado necessariamente em direito, né? Não precisa ser um mestre, um doutor, um juiz, nada. Porque eu sou totalmente contra, porque não existe mérito algum em ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que isso pode causar muita estranheza, mas essa é a minha opinião. E vejamos se eu consigo convencer você, se você ainda não compactua do mesmo ponto que eu. Se não, tudo bem, não tem problema. Mas é uma discussão que eu queria trazer, né? Em relação ao mérito, passando do balanço de poderes, a gente chega até aqui, né, nesse ponto do podcast, nesse episódio, que é o ponto sobre essa parte de ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? E a nomeação deles especificamente, que eu acho que deveria mudar, mas isso é uma opinião minha. E vou tentar convencê-lo aqui sobre esse aspecto, tá? A primeira coisa é a seguinte: o juiz do Supremo Tribunal Federal hoje, ele faz mais do que julgar leis e Constituição, né? Ele julga, ele não defende apenas a Constituição, ele julga coisas concretas, casos concretos. E não apenas coisas formais ali, né, na forma da Constituição, como ela vai lidar com alguma coisa. Ou como uma lei, né, que se comporta, ou se a lei é constitucional ou não. Geralmente hoje o STF ele legisla, né, literalmente. Isso não é opinião apenas minha, opinião de diversos jornais, fontes aí. É só procurar. E eu não estou falando que isso é um defeito, tá? Estou falando só que é um fato. A invasão de poderes, a invasão de prerrogativas é outra história. Aí daria outro podcast se eu fosse estudar sobre o tema. Mas eu não sou jurista, então eu não consigo a opinião completa. Mas o que eu entendo é que, na minha área, se alguém for ser membro da SBC, por exemplo, que é a Sociedade Brasileira de Computação, essa pessoa tem que ter uma formação top, entendeu? Ela vai ter que ser uma pessoa que vai ter que ter uma formação ali, no mínimo doutor, né? E porque para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma carreira alta, você não precisa ter mérito. Você não precisa de um doutorado em ciências jurídicas, você ter sido juiz por pelo menos uns 5, 10 anos ali, mais ou menos. Porque você não julga apenas leis e Constituição, você julga casos concretos. Ou seja, se a pessoa vai ser presa ou não, se a pessoa vai pagar a Bolsa Família, cesta básica, e essas coisas você precisa de experiência como juiz, não tem como. Não tem como você pegar alguém como eu, ou alguém como, sei lá, um professor que fala sobre isso, até tem um notório saber jurídico, mas não é formado, e nunca foi juiz na vida, como é que você vai fazer aquela pessoa ser um juiz do nada? E ainda mais da alta corte do país, assim, a maior corte do país. Não existe mérito algum nisso. É apenas uma indicação do presidente da República. Né? E eu acho que não há mérito nisso. Então, por julgar coisas concretas, o STF acaba por ter pessoas que não têm necessariamente, pode ser que esses tenham, pode ser que esses não tenham, os atuais ministros, mas não necessariamente precisa ser alguém que já foi juiz, né? Então, mesmo que ela vai executar ali sanções, essa pessoa não teve o mérito da magistratura de ser juiz. Para poder julgar coisas, mesmo assim, ela tem a capacidade e a possibilidade de entrar no STF, o que, na minha opinião, não tem mérito, né? Então, eu quis trazer essa discussão para cá, porque eu acho interessante, eu acho uma discussão, porque é a alta corte do país, então, não existe exemplo maior do que esse, né? Não existe exemplo maior do que esse. Outra coisa também, se a gente for também trazer para o ponto de vista de mérito, é concurso público. Inclusive, teve um tweet que eu fiz, né? Que uma menina falou assim, eu queria muito passar em 47 dias e aprender tudo de legislação especial. Eu me senti um pouco ofendido, porque eu já estudo há 2, 3 anos e não sei tudo, e continuo estudando todos os dias, e a menina disse que queria aprender tudo em 47 dias. Aí eu falei, né, sinceramente, eu falei, olha, o que você está esperando é um milagre, senta a bunda na cadeira e estuda. Ela ficou ressentida com o que eu falei, começou a me difamar e tal, falar mal, e eu realmente não entendi porque ela estava tão exaltada, porque ela se sentiu tão magoada, né, quando eu falei que ela precisava sentar a bunda na cadeira e estudar e ter paciência. Principalmente porque é verdade, né? Você não tem como aprender algo em 47 dias para passar em um concurso público federal, por exemplo. Você até consegue passar em um concurso público qualquer, né, que não vai ser um salário tão bom, não vai ser vitalício. Às vezes você pode até querer sair por um salário melhor e vai querer pular de carreira, e a pessoa se sentiu magoada com isso. Isso fere muito o ego, porque o mérito ele precisa ser seguido nesses casos. O concurso público é sobre mérito, tá? 99,9% dos casos. Você precisa estudar mais do que as outras pessoas para poder passar. É simples assim. Ou adivinhar um método de estudo, aprender um método de estudo diferente dos outros que funcionam com você. Isso também é mérito, né? Isso também é mérito. Você não vai aprender as coisas magicamente. Isso não existe, tá? Método 60 dias para passar em um concurso federal. Isso não existe, tá? É balela.
e não há mérito algum nisso. Então, concursos públicos são outras coisas também que precisam de mérito, né? E essa pessoa se sentiu muito magoada e é isso, faz parte, vida que segue. Eu tento às vezes ser um pouco duro para que a pessoa escute o que eu tô falando, mas nem sempre funciona, né? Nem sempre dá certo, a pessoa às vezes fica magoada e vida que segue. Eu queria terminar esse podcast por aqui, de 15 minutos, né? Gosto de fazer coisas curtinhas assim, porque aí você vai escutando ali durante uma lavada de louça, né? Durante um cardiozinho que você vai fazendo, andando com seu cachorro. Deixem, por favor, sugestões nos comentários de mais temas. Eu sei que quase ninguém está ouvindo o podcast, mas isso aqui é um projeto a longo prazo, do Honoris Causa. E eu fico muito feliz em poder falar aqui com você e poder expressar minhas opiniões. Tá? Para mais conteúdos como esse, por favor, siga o canal, coloque aí o sininho, deixa o like. E vejo você no próximo podcast, no próximo episódio do Honoris Causa. Até a próxima.